Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e vamos hoje meditar sobre a missão. E eu espero que essa palavra possa ser para você uma bênção e possa ser também um chamado do Senhor para a sua vida. Eu queria trazer no início dessa reflexão uma parte de uma homilia de Dom Anselmo Chagas, e ele vai dizer assim: o Evangelho nos apresenta o primeiro envio e missão dos 12 apóstolos. O termo apóstolo significa enviados, mandados. E o fato fundamental é que esse episódio mostra o começo da missão apostólica, o envio do primeiro grupo de missionários que se prolongou sem interrupção até os nossos dias. Eles são enviados por Deus. Como no Antigo Testamento, Deus enviava seus profetas, agora no Novo Testamento, Jesus manda os seus apóstolos. Jesus os envia de 2 a 2 e dá a ele as instruções que o evangelista São Marcos resume em poucas palavras. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenando que não levassem coisa alguma para o caminho, somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. O texto começa mostrando a iniciativa de Jesus, que chama os 12 e os envia para a missão. Os apóstolos, eles foram enviados sem excluir ninguém, o que vem mostrar a urgência de compartilhar com os outros aquilo que nós temos recebido. Uma tarefa reservada não para alguns, mas para todos. O texto também procura enfatizar que a iniciativa do chamamento dos discípulos é de Jesus. Ele os chamou. Não há qualquer explicação sobre os critérios que levaram a essa escolha dos 12, que depende sempre de Deus. Também, nesse texto, temos o número dos discípulos que são enviados, 12. Trata-se de um número simbólico que representa a totalidade do povo de Deus, do novo povo de Deus, das 12 tribos de Israel. É a sua totalidade que é enviada em missão, a fim de continuar a obra de Jesus junto dos homens. E Jesus os envia 2 a 2 para mostrar também que a evangelização, ela sempre tem uma dimensão comunitária. Evangelizar não é para um,
Evangelizar é para todos nós. Nós, como cristãos, como católicos batizados, devemos todos assumir a nossa missão de evangelizar. E aqui, irmãos, eu queria trazer uma palavra, uma reflexão para todos nós. Dom Anselmo vai dizer que a escolha é de Jesus e os critérios são dele. Então o que nós precisamos fazer é escolher se aceitamos ou não esse chamado. E o porquê Jesus escolheu aqueles 12, só ele sabe. Mas eu gosto muito de refletir sobre isso porque a resposta é sempre uma nova pergunta. Por que ele me escolheu? Por que ele te escolheu? Por que ele me chamou? Por que ele te chamou? Assim como os 12, nós não temos nada de especial, mas a escolha é dele. E a resposta de aceitar ou não, essa sim é nossa. Sabe, irmãos, o chamado dos 12 é o chamado de todos nós, como Dom Anselmo falou. Os 12 discípulos representam a totalidade. E essa obra de evangelizar, ela só termina quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, o Senhor continua enviando. Enquanto isso, o Senhor continua dando a ordem de irmos por todo mundo, de pregar o evangelho a toda criatura. E isso é um chamado, é uma missão que todos nós precisamos abraçar e entender. Assim como os discípulos, nós não somos chamados para trabalhar sozinhos. Ao enviar os apóstolos de 2 a 2, Jesus mostra que a missão ela deve ser iluminada pelo testemunho da unidade e da compreensão. E os apóstolos, eles tiveram esse envio de ir ao encontro de todos, de ir ao encontro, de levar a palavra, de anunciar o nome do Senhor em todos os lugares. E aí entra algo que eu particularmente acho fundamental. O Evangelho vai mostrar as recomendações que Jesus deu aos apóstolos. Levar só uma túnica para vestir, só um par de sandálias, um cajado e nada mais. O que que isso representa? Isso representa, primeiro, que os apóstolos deveriam confiar que aquele que os enviou é o mesmo que daria para eles tudo o que eles precisassem. Um despojamento absoluto, total, das coisas materiais, o desapego e, ao mesmo tempo, a confiança na providência divina. Sabe por quê? Nós vemos isso na nossa vida. A preocupação com as coisas materiais, elas nos atrapalham de evangelizar. Elas nos atrapalham de ser livres para a missão. Porque quando estamos preocupados com o amanhã, quando estamos preocupados com as coisas materiais, nós deixamos de confiar no Senhor. E como diz o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E vocês repararam que Jesus pede que os discípulos pudessem levar um cajado? E Dom Anselmo ele nos explica que o cajado era considerado a arma do pobre, razão pela qual no Evangelho de São Mateus, Jesus proíbe o seu uso, pois os seus discípulos devem ser construtores da paz e renunciar a todos os instrumentos que exigiam o uso de violência. Mas nesse trecho, Jesus permite o seu uso, porque esse instrumento ele tem um significado muito importante. O cajado, ele é o utensílio que acompanha o profeta que caminha. No livro do Êxodo, Moisés e Arão, bem como ressalta o Evangelho, usa o cajado
para lutar contra as forças de Faraó e libertar o povo do Egito. Moisés, usando o cajado, operou muitos milagres. Estendendo a mão sobre a nação egípcia, ele provoca a chegada dos gafanhotos. Ele divide o mar. Ele faz água jorrar da rocha. Então o cajado, ele é o símbolo do poder de Deus, o símbolo da graça de Deus. Então é por isso que Jesus mandou que eles levassem esse cajado, para que sempre que eles lembrassem, olhassem para esse cajado, eles pudessem lembrar que eles estavam indo em nome do Senhor. O cajado, sem a graça de Deus na vida de Moisés, ele não seria nada. Mas quando o Senhor mandava que Moisés pudesse fazer algo e ele usava o cajado, aí estava a manifestação do poder de Deus. Então, nós somos chamados para ser essa manifestação visível do poder e da graça de Deus. E assim como os discípulos, nós somos chamados a lutar contra tudo aquilo que destrói. É por isso que Jesus deu aos discípulos poder sobre Satanás, sobre os espíritos imundos. Os espíritos imundos representam tudo aquilo que escraviza o homem e que impede o homem de chegar à verdade. Então a missão dos discípulos e a nossa é essa: lutar contra todo o mal e saber que em nome de Jesus nós podemos expulsar todo espírito imundo, expulsar todo o mal que prende, que domina a mente e o coração de muitas pessoas. Sabe, meus irmãos, assim como os discípulos, e como nós lemos no outro evangelho também, quando Jesus envia os 72, nós somos marcados no coração com essa verdade, justamente porque é assim que o reino de Deus cresceu. É assim que o nome de Jesus foi se espalhando por todos os lugares. Cada milagre que Jesus realizava, aquele que recebia o milagre, ele ia contar para os seus vizinhos, para o lugar que ele morava. E as pessoas então, vendo aquele milagre, sabendo que aquela pessoa realmente sofria daquela doença, ou passava aquela situação difícil, ou estava presa por um espírito imundo, as pessoas iam procurá-lo. E é por isso que a fama de Jesus se espalhava, por causa dos testemunhos. E os discípulos então, recebendo essa autoridade do Senhor, são essas testemunhas. E onde eles foram nessa missão, eles não anunciaram o nome deles, mas eles estavam ali em nome de Jesus. E a cada milagre, a cada bênção, a cada conversão, aqueles que recebiam, eles começavam também a ser novos evangelizadores, propagando o nome de Jesus e propagando o seu reino glorioso. E assim, a missão deve continuar. E é por isso que quando Jesus envia, Jesus dá para os discípulos poder e autoridade de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Porque os milagres, eles sempre foram a confirmação que aquilo que os discípulos estavam falando era uma verdade absoluta. Que os discípulos estavam realmente em nome de Deus. Então os milagres, os sinais, confirmavam o poder da palavra que eles pregavam. O poder da palavra que eles anunciavam. E muitas pessoas foram tocadas. Eles chamavam todos à conversão, expulsavam os demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Meus irmãos, nós como igreja precisamos acordar. Nós precisamos assumir o nosso posto. Precisamos assumir a nossa verdadeira identidade de cristãos. Precisamos ser sal da terra e luz desse mundo. E precisamos saber que aquilo que nós falamos
não é uma história qualquer. Aquilo que nós anunciamos de Jesus é confirmado com a sua ação poderosa na vida de todos que se abrem ao seu amor, à sua misericórdia e à sua bondade. É assim, evangelizando. É assim cada um de nós testemunhando as obras e as maravilhas que o Senhor realiza. É que mais e mais pessoas vão se unir a nós. Que mais e mais pessoas vão desejar conhecer Jesus, experimentar o seu amor e experimentar a sua misericórdia. Nós, como discípulos, nós temos essa grande missão. Mas não é uma missão, irmãos, de peso. Não é uma missão de fardo. Eu tenho para mim que, por mais que difícil seja, é uma honra. Imagina os discípulos no meio daquele povo todo, 12 serem escolhidos. E eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam dos pecados, dos erros, das limitações, dos defeitos. Mas Jesus via além. E Jesus tinha um propósito definido, específico, quando escolheu aqueles 12. E é por isso que nós não precisamos questionar, não precisamos ficar perguntando por quê. Nós temos que ter a alegria de dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque é uma frase que nós usamos muito, nós meditamos esses dias, mas eu quero trazer de novo. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele preferiu contar comigo e com você. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja para sempre seu nome santo e glorioso. Senhor, todas as vezes que nós meditamos esse evangelho, meu coração se alegra muito porque eu me coloco no lugar daqueles discípulos como pessoas tão simples, Senhor, mas amados pelo Senhor. E é tão bom nos sentirmos amados, nos sentirmos queridos. É tão bom sentirmos, Senhor, que a nossa vida tem sentido, que a nossa existência tem um propósito. E esse propósito está, Senhor, quando o Senhor nos chama e quando nós aceitamos esse chamado para ser seus discípulos, para irmos em missão, para levarmos a sua palavra, para difundirmos o seu reino e para pregar que o Senhor está breve a voltar. Por isso, Senhor, hoje eu quero te pedir que pela força do Espírito Santo, o Senhor possa nos enviar cada dia mais para levar a sua palavra e que também pela força do Espírito Santo os corações se abram para ouvir e para acolher a sua mensagem, Senhor. Sim, que o Evangelho de todo dia possa chegar ao coração de quem precisa, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos levar para sermos suas testemunhas, seus apóstolos, seus discípulos, na nossa casa, com os nossos vizinhos, na nossa comunidade, no nosso local de trabalho, na escola e nos ambientes que nós vivemos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.